Então, a gente aí já tem muitos casos de bactérias que são super resistentes. A gente já tem hoje casos de morte por doenças que já estavam extintas, né, digamos assim, como tuberculose, por exemplo. A gente já não tem mais antibiótico que funciona para alguns tipos de bactéria. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está com mais um vídeo dos Jovens na Ciência e hoje a gente está com a Raíza Silveira. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todo mundo, do Rodolfo, do Carlos e principalmente da Raíza. Para esse comecinho, Raíza, se você quiser se apresentar, falar onde você está estudando, qual a sua pesquisa. Tá bom. Boa tarde, gente. Ou bom dia, boa noite, não sei, né, que horas o pessoal vai assistir. Queria começar agradecendo pelo convite, achei super legal. Eu não conhecia o canal, mas depois que o Rodolfo me mandou o modelo do vídeo e me mandou o convite, eu fui dar uma olhada no canal, achei super legal. Então, parabéns pela iniciativa de vocês, acho uma iniciativa muito importante. Queria agradecer o convite, agradecer ao meu orientador, né, que me indicou. Fiquei muito lisonjeada por isso. Bom, eu sou a Raíza, eu sou zootecnista, eu me formei lá na Universidade Federal do Ceará há um tempinho atrás. Eu sou do Ceará, né? Fiz a minha graduação toda lá. E desde o comecinho da minha graduação, desde o segundo semestre, que eu comecei a me envolver com pesquisa. Então, eu fazia parte do PET, né, o Programa de Educação Tutorial, né? Desde do meu segundo semestre até o final do curso. E lá a gente tinha muito, eu acho que a base de todo o programa de educação tutorial é unir o tripé base da educação, né? Ensino, pesquisa e extensão. Então, foi aí que eu comecei a me envolver com a pesquisa e me apaixonei, assim. Hoje, a minha visão de pesquisa mudou um pouco, né? Porque a gente vai amadurecendo, vai conhecendo outros lugares, vendo realmente como uma coisa funciona, a nossa visão muda um pouco, eu acho que é completamente normal. Mas o amor que eu sinto pela pesquisa não mudou, né? Mesmo com tantos contratempos que vão acontecendo aí, eu gosto muito de fazer pesquisa. E aí, no começo da minha graduação, eu comecei a trabalhar com reprodução animal. Na verdade, eu trabalhava com fisiologia da reprodução do macho. E no meu terceiro ano, eu mudei para a parte de nutrição de ruminantes. Então, eu trabalhava com pequenos ruminantes, né, ovinos e caprinos. E trabalhei com isso nos meus 2 últimos anos da graduação e no meu mestrado também. No final da minha graduação, a gente tinha que fazer um trabalho de conclusão de curso, né, o TCC, e a gente tinha que fazer também um estágio supervisionado. E aí eu quis fazer em outro lugar, assim, já tinha feito graduação na minha cidade, já trabalhava nos setores da universidade, então eu falei assim, não, eu quero ir para outro lugar. E aí fui começar a procurar umas indicações, né, perguntar para alguns amigos e tal, e me indicaram a Unimar, a Universidade de Marília. Entrei em contato com o professor de lá e fui fazer meu estágio supervisionado lá. Saí, assim, lá do Ceará, né, para ir para o interior de São Paulo fazer estágio. Foi muito legal, foi uma experiência muito boa. E foi enquanto eu estava lá que abriu o processo seletivo de mestrado da Unesp de Jaboticabal, que é onde eu estou hoje. E aí lá vai eu, saí lá da Unimar para vir para a Unesp fazer o processo seletivo, fiquei uns dias aqui, conversei com alguns professores. Não achava que eu ia passar, eu fiz assim meio que, eu tô perto, né, vou fazer, porque era mais perto do que se eu estivesse lá no Ceará. Mas eu não conhecia ninguém daqui, então foi uma surpresa quando eu entrei, porque eu vim assim com a cara e com a coragem para fazer. E a gente sabe que nesse meio as indicações elas são importantes, né, no meio acadêmico. Passei e aí comecei a fazer meu mestrado aqui. Quando eu entrei no mestrado,
eu me envolvi com um projeto já de aditivos alimentares, né, que é o que eu estudo hoje, e já um pouco envolvido com a parte de mudanças climáticas, produção de gases de efeito estufa, produção de metano, mas um pouco mais voltado para a parte de nutrição, né, porque eu estava testando um aditivo. Foi um projeto muito legal, assim, eu fiquei muito feliz de ter conduzido esse experimento no mestrado, aprendi coisas muito novas, e o maior empecilho, eu acho que eu tive naquela época foi a parte de verba para pesquisa, né? Eu acho que isso não é novidade também. O meu projeto, ele não tinha muita verba disponível, então foi feito assim bem na raça, mas deu muito certo, finalizei, concluí o mestrado e quis fazer o doutorado, porque era algo que eu já queria desde quando eu estava lá na graduação, né, que eu tinha essa vontade de fazer mestrado, fazer doutorado e ser professora, dar aula, eu sempre gostei muito de ensinar, era uma coisa que me dava muito prazer, assim, sempre participei de grupo de estudo na graduação, com os meus amigos, ia para casa de amigo para ensinar, para estudar junto e tal, então sempre foi uma coisa que me brilhou os olhos, né? Hoje eu não sei se eu continuo querendo ser professora, apesar de querer continuar fazendo pesquisa, mas acho que mudou um pouco aí no caminho. Mas entrei no doutorado, e aí depois de um ano que eu estava no doutorado, foi que eu comecei a trabalhar com o meu atual orientador, né, o professor Eduardo. Eu mudei de orientador no começo do doutorado, por alguns problemas, nenhuma confusão, né, foi só porque o meu orientador ele já estava mais perto de se aposentar, e aí a gente sabe que essa fase de transição para eles é difícil, então para mim também ia ser difícil, eu ia ter pouco tempo, né, para fazer as coisas, e o doutorado já é uma correria só, então eu resolvi mudar, e aí eu conheci o Eduardo porque uma das minhas amigas de casa trabalhava com um professor daqui da Unesp, que tem uma parceria com o Eduardo, e aí ela me falou um pouco da pesquisa dele, né, que são os peptídeos, me falou assim bem por cima, mas quando ela me contou, eu achei assim, uma coisa incrível, super diferente, que ninguém estava fazendo, ninguém estava estudando. E aí fui lá e mandei mensagem para ele, né? Me ofereci para ele, perguntei se ele não queria me orientar e tudo mais. E aí foi perfeito, porque ele estava precisando de gente para trabalhar e eu estava precisando de um outro orientador, então a gente começou a trabalhar junto. E eu acho que a parceria está dando super certo, né? Já estou quase terminando o doutorado, graças a Deus. E acho que até agora tem dado super certo. Então, o meu trabalho hoje é o desenvolvimento de peptídeos antimicrobianos, né? Um peptídeo que foi o meu orientador que começou a trabalhar com ele, né, há um tempo atrás. É um peptídeo que ele foi isolado da pele de uma rã do cerrado, e ele tem uma série de funções microbiológicas, né, para as rãs, fazem parte do sistema imune natural dos animais mesmo, contra micro-organismos, né, e aí a gente começou a pensar em utilizar esse peptídeo como aditivo alimentar para os animais. Então, assim, hoje na produção animal, eu trabalho hoje com ruminantes, né? Meu trabalho foi todo desenvolvido com bois para produção de carne. Então, na produção de carne, assim como na maioria das produções animais hoje, a gente usa aditivos antibióticos nos alimentos, não para serem remédios, né? A gente usa esses aditivos em doses subterapêuticas, que são doses bem pequenas, que são dadas durante o período da vida do animal, em alguns casos para evitar doenças, como por exemplo no caso de suínos, no caso das aves, e no caso dos ruminantes, a gente usa para modular o rumen, né, o padrão fermentativo do rumen, os micro-organismos que estão lá dentro, e melhorar o desempenho desses animais.
De uns anos para cá, a gente tem batido num problema da utilização de antibióticos, porque a OMS lista essa utilização na alimentação animal como uma das causas para a resistência antimicrobiana, né? Então, a gente aí já tem muitos casos de bactérias que são super resistentes. A gente já tem hoje casos de morte por doenças que já estavam extintas, né, digamos assim, como tuberculose, por exemplo. A gente já não tem mais antibiótico que funciona para alguns tipos de bactéria. Então, a tendência hoje é que a gente mude nosso sistema de produção, né? Por exemplo, na União Europeia, eles não usam mais, né, aditivos, antibióticos, os convencionais que a gente chama, né, os sintéticos. E não quero pintar a produção animal e o agronegócio como a única vilã desse problema de forma alguma, né? É só mais um dos pontos que vão somando. A gente sabe que aqui no Brasil, principalmente, a gente tem uma cultura de usar muito antibiótico, né? E usar de forma errada, as pessoas nunca terminam um tratamento, né? Começa a tomar antibióticos e 3 dias, ai, melhorei, vou parar. Então, isso é muito errado. Porque aumenta essa resistência, né? Mas como a tendência é que a gente não use mais daqui a algum tempo, então várias estratégias estão sendo tomadas para que a gente possa substituir os antibióticos que são mais utilizados na produção animal. E os peptídeos, né, é uma dessas estratégias, e é isso que a gente está estudando hoje, né? Na verdade, já conduzi todo o meu experimento do doutorado, assim, como é uma coisa que nunca foi utilizada, a gente não podia simplesmente dar isso para o animal comer, né? Porque a gente não sabia como que isso ia funcionar e como isso ia se comportar no organismo do animal. Então, o meu experimento, ele foi todo in vitro, né? Ele foi todo conduzido no laboratório. A gente coletou líquido do rumen dos animais, que é o pré-estômago, né, no caso dos ruminantes, que é onde acontece todo o processo fermentativo dos alimentos, e a gente colocava em garrafinhas, assim, garrafinhas pequenas de aproximadamente 100 ml, 150 ml, e a gente simulava o processo digestivo e fermentativo daquele animal naquele ambiente. Então, a gente usava, assim, 150 garrafinhas por cada rodada que a gente fazia, e a grande vantagem do experimento in vitro é porque cada garrafinha é como se fosse um boi, né? Então, eu tinha uma quantidade enorme de bois, digamos assim. É um experimento bem trabalhoso, mas também foi bem interessante, né? A gente tem resultados bem interessantes. E estou aí na fase final de trabalhar com esses dados, já qualifiquei o doutorado há uns 2 meses, e agora está faltando mesmo só a defesa, né? Ai, gente, eu falo demais. Desculpa. Nossa, tô assim, ó, ouvindo, porque eu tô curiosa para ver o resultado. Eu também. Como que você fazia a coleta desse líquido dos Quando a bois? gente trabalha com experimento in vitro, a gente usa animais que são fistulados, né? Então, eles têm uma cânula no rumen, que é um processo cirúrgico, não vou dizer que é indolor para os animais, né? Mas é feito com anestesia, por um cirurgião, né? Um veterinário. E ele abre uma entrada, assim, no rumen, e a gente coloca uma fístula lá, que é como se fosse algo para manter aquele espaço aberto, e coloca uma tampa. Quando a gente precisa fazer a coleta, a gente tira a tampa. No meu caso, eu coletava com uma bomba a vácuo. Então, a gente coloca um cano lá dentro, né? E a bomba suga o líquido ruminal. É importante salientar que os animais têm uma vida completamente normal, né? Depois da cirurgia, são animais que são super bem cuidados. Eu fiz esse experimento numa empresa de nutrição animal, que foi a Premix. Eles têm uma fábrica de ração, um centro de pesquisa, então eles me deram todo o suporte para esse experimento, mas é assim que a gente faz as coletas.
Raíza, então, né, você falou, eu acho que você fez uma descrição, assim, bem detalhada, muito legal da sua pesquisa, e então eu vou partir, a minha pergunta parte do início, né, o que são esses peptídeos, afinal de contas? O que é um peptídeo, né? Um peptídeo, ele é basicamente uma proteína pequena, né? Quando a gente pensa em proteína, a gente pensa em três coisas: no aminoácido, né, que é a unidade básica, a unidade estrutural da proteína, os peptídeos, que são uma cadeia de aminoácidos. Quando a gente tem até 50 aminoácidos, é um peptídeo, que é uma proteína bem pequena, e a partir daí a gente já chama de proteína, né? Então, os peptídeos, eles são uma cadeia de aminoácidos. Quando esse peptídeo ele foi isolado lá da pele da rã, eles conseguiram saber a sequência desses aminoácidos. Então, a gente pega essa sequência e faz um por um, vai acoplando um por um, para a gente conseguir o nosso peptídeo, né? E aí depois a gente faz análise de espectrometria para poder ver se a sequência está certinha, né? Porque a síntese, como a gente vai acoplando um por um, é um trabalhinho, assim... É um trabalhinho que dá trabalho, né? Porque a gente tem um tempo de reação para poder aquele aminoácido acoplar um no outro. A gente faz uma série de testes para saber se realmente aquele aminoácido que a gente colocou está lá acoplado, né? Se não tem um outro aminoácido, um resíduo do aminoácido anterior, por exemplo. Então, é assim que a gente faz, né? A síntese. E a síntese, ela foi toda feita em Tupã, né? Então eu saía de Jabuticabal, ia para Tupã para fazer a síntese. Fui para lá algumas vezes porque tive que fazer várias sínteses pela quantidade que eu utilizava. E aí depois eu ia lá para Patrocínio Paulista para poder ir para a Premix para poder incubar, né? Que quando a gente chama a parte do experimento in vitro, a gente vai incubar esse material. Então, o doutorado eu fui meio nômade, assim, vivia cada mês num lugar diferente. Raíza, o Rodolfo perguntou, começou do começo, né? O que são os peptídeos? Eu queria começar um pouco mais no começo ainda, tá? Claro que a gente tem um monte de pergunta para fazer da sua pesquisa em si, mas é que não são coisas muito conhecidas, né? Por exemplo, o que é a zootecnia? Qual é a diferença entre zootecnia e veterinária? Ai, gente, né? Eu não falei isso. Não, mas normal. É que pra gente é muito óbvio, né? Pra gente que faz a coisa é muito óbvio. Não, né? É porque eu anotei no papelzinho, né? Para falar o que é a zootecnia. Não, mas é que não é uma área assim muito... Né? Então, eu mesmo, sinceramente, eu tenho ideia, mas eu não sei se está certo. Tá? E o que são os ruminantes? Quais são os animais que são ruminantes? Eu sei que é vaca, né? Também não sei qual é a classe dos ruminantes. Então, tá bom. Bom, a zootecnia, o zootecnista, né, ele é o profissional responsável por toda a parte de produção animal. Então, é muito interessante porque a zootecnia, ela é muito ampla. A gente trabalha com nutrição, melhoramento genético, com toda a parte de sanidade, prevenção de doenças, sanidade, bem-estar animal, né, que é a etologia. Então, tudo isso é função do zootecnista. Quando a gente pensa no veterinário, aí a gente já pensa mais na parte de clínica, né, cirurgia, medicação, esse tipo de coisa. Então, já fica mais realmente para veterinário. A zootecnia é realmente a produção animal, é cuidar desse animal do momento que ele nasce, nutrir esse animal da melhor forma possível. A zootecnia tem um braço muito forte no melhoramento genético, então é muito engraçado, porque quando eu estava na graduação, logo que eu entrei na faculdade, né, que a gente começa a desmistificar algumas coisas, porque a gente vai aprendendo. Então, toda aquela história de que o frango, ele cresce muito porque ele tem hormônio. Ele não tem hormônio, ele tem muito melhoramento genético e nutrição envolvido ali na produção dele, por isso que hoje ele cresce em 42 dias, né? O frango está no ponto do abate.
Então, isso é o que o zootecnista faz. Os animais ruminantes, eles são uma classe de animais que possuem o estômago compartimentado. Então, vaca, cabra, ovelha, né, aí bode, carneiro, boi, girafa, por exemplo, é um ruminante. Então, como é que funciona? No caso do ruminante, a gente tem o estômago, mas a gente tem o rumen, que a gente chama de pré-estômago. É uma câmara fermentativa que possibilita que esses animais eles consumam alimentos que, digamos assim, são muito pobres, né? Como, por exemplo, capim, que eles não vão competir com a gente por alimento, e eles vão transformar esse alimento em uma proteína de altíssima qualidade, né? Carne, leite, lã, por exemplo. Então, lá no rumen, existe uma série de micro-organismos que eles vivem em simbiose com o hospedeiro. Então, sempre que a gente pensa no animal ruminante, a gente tem que pensar no rumen desse animal. A gente vai alimentar e nutrir os micro-organismos que estão ali, e aí esses micro-organismos, eles vão produzir uma série de subprodutos, né, que vão ser utilizados pelo animal. Então, por exemplo, os micro-organismos, eles produzem energia para os animais ruminantes, né? A energia que a gente usa da fonte glicose, que os animais não ruminantes utilizam a glicose, os ruminantes utilizam ácidos graxos de cadeia curta, que são subprodutos da degradação, ali, da fermentação que acontece no ambiente ruminal. Os micro-organismos, eles também produzem proteína, que é a proteína microbiana, que a gente chama, que atende boa parte da necessidade diária de proteína dos animais ruminantes. Eles produzem algumas vitaminas também. Então, assim, dentro do rumen, que é essa câmara fermentativa, existe um mundo totalmente diferente e isolado, né? É um ambiente que tem temperatura controlada, pH controlado, não pode ter a presença de muito oxigênio, né? Então, a maioria dos micro-organismos, eles morrem na presença de oxigênio. E é muito desafiador estudar o rumen, porque a gente conhece muito do que tem lá, né? Muita coisa já foi estudada, mas muita coisa ainda não foi. Então, a primeira coisa quando eu comecei a conversar com o meu orientador sobre esse projeto, o peptídeo, como eu falei, ele é uma proteína, né? Então, eu perguntei para ele assim, mas isso vai chegar no rumen e vai virar nada? Tipo, os micro-organismos, eles vão degradar toda essa proteína, né? Porque é mais interessante para o ruminante a proteína que é produzida pelos próprios micro-organismos. Então, a gente, na verdade, trabalhou com 2 peptídeos diferentes, né? A gente trabalhou com peptídeo na configuração, digamos assim, natural, que ela aparece no nosso corpo, que o nosso corpo reconhece, que é a configuração L, e a gente trabalhou com o isômero, que é como se ele tivesse espelhado, digamos assim, que é a configuração D, né? Na esperança de que os micro-organismos não fossem degradar, né? E pelo que a gente viu, assim, dos dados, funcionou, né? A gente ainda tem 1 milhão de dados e de planilhas e de resultados, então a gente está analisando esses dados, extraindo tudo que a gente pode para tentar compreender um pouco melhor o que aconteceu ali dentro, né? Porque realmente estudar ruminante é um pouquinho complicado, assim, quando a gente pensa em comparação aos não ruminantes, né? Claríssimo, Raíza, obrigado. Agora eu entendi o que é a zootecnia e o que são os ruminantes. Você falou que é diferente, né? Seria talvez mais fácil trabalhar com animais não ruminantes. Por que seria mais fácil? Porque o processo digestivo deles é basicamente igual ao nosso, né? Então, chega no estômago, a gente sabe o que acontece ali, como que acontece a degradação. O problema dos ruminantes
sempre que tem alguém falando de rumen, a pessoa fala assim, o rumen é uma caixa preta. Porque a gente não sabe 100% o que tem ali dentro, o que acontece ali dentro, né? As interações que acontecem, os micro-organismos, eles interagem entre eles têm muitas interações, canibalismo, antibiose, eles predam uns aos outros, tudo para manter aquele ecossistema dentro de um funcionamento perfeito, digamos assim. Então, quando a gente coloca um alimento ali dentro, é muito difícil saber o que realmente aconteceu com aquele alimento, né? Então, outra vantagem do estudo in vitro, a gente consegue fazer do rumen um ambiente muito mais controlado, porque o rumen é a minha garrafinha, né? No meu estudo, o rumen era uma garrafinha. Então, eu conseguia saber de uma forma mais real o que aconteceria ali, mas, ao mesmo tempo, quem me garante que realmente aquilo ia acontecer lá no animal, né? Por isso que quando a gente está montando um novo alimento, propondo um aditivo novo, a gente faz experimentos, normalmente, primeiro in vitro, depois in situ, que a gente pega um saquinho e coloca direto no rumen para ver como que vai acontecer a degradação e tudo mais. E só depois a gente faz o experimento em vivo, né? Que é fornecendo direto para o animal, para ele comer, né? Comer, mastigar, degradar, do jeito que aconteceria, do jeito que acontece na natureza, né? Ele ingerindo o próprio alimento. Os estudos in vitro, eles têm uma correlação altíssima com os estudos em vivo, né? Por isso que eles são estudos que são muito aceitos, assim, para as revistas, para os artigos, eles são aceitos, sim, porque eles têm muita proximidade com o que acontece. Mas, ainda assim, a gente precisa cumprir essas etapas, principalmente quando a gente está falando de algo que nunca foi utilizado, né? Foi algo que, na minha qualificação, a gente conversou sobre isso, sobre a possibilidade da gente fazer esse experimento de novo, porque é uma coisa muito inovadora, que ninguém nunca utilizou, então a gente precisa se cercar de algumas coisas, né, ter algumas certezas. Mas vamos ver, né? Por enquanto, acho que não vai dar para repetir, não. Mas quem sabe depois, né, no futuro, a gente consegue rodar de novo esse experimento. E tem diferença de boi para boi, assim, por exemplo, se fosse pensar em boi, que você falou que é bem uma caixinha preta. Tem diferença ou é tipo, os bois têm mais, seria nesse padrão, as cabras nesse outro padrão, ou de boi para boi já tem muita diferença, assim, a ponto de ter algum tipo de alteração no estudo que você está fazendo? O que a gente normalmente faz é tentar sempre utilizar os mesmos animais, então a gente sempre, em todas as rodadas que a gente fez, a gente coletou o líquido ruminal dos mesmos animais, a gente consegue manter os animais sobre o mesmo sistema de alimentação, então, por exemplo, os animais que a gente utilizou estavam todos a pasto, sem receber nenhum tipo de suplementação, porque existem sim diferenças. Existem tanto diferenças de um animal para o outro, que é uma coisa que a gente não consegue controlar, né? Uma diferença aleatório, mas a gente tem muita diferença do tipo de dieta que esse animal está recebendo, do tanto de água que esse animal consome, se ele está recebendo, se ele está só a pasto, né, consumindo só o capim, se ele está recebendo uma ração concentrada, porque a gente tem uma quantidade maior de amido, muda totalmente o perfil dos micro-organismos. Então, muita coisa influencia, né? A idade, o sexo do animal, tudo vai influenciar. Então, o que a gente consegue fazer é padronizar o máximo que a gente pode. Como que eu fazia no meu estudo para diminuir essa diferença entre os animais? A gente usava 2 animais, então a gente coletava de 2 animais diferentes e depois a gente misturava os 2 líquidos ruminais. Mas, assim, é particular de cada animal. Tanto que, assim, é uma coisa que se adapta muito rápido. Se você tirar todo o líquido ruminal de um animal e colocar o de outro animal, quando você for analisar aquele que você colocou, vai estar do mesmo jeito do que você tirou.
né? É incrível o que acontece lá dentro, é algo que a gente não entende 100%, mas é um ambiente muito perfeito, assim, que ele funciona muito em sintonia, né? Para mim é uma coisa incrível, eu acho o máximo. É interessantíssima a sua explicação, Raiz. Eu acho que você foi muito, assim, clara, né, no que você colocou. Aí eu gostaria de fazer, basicamente, assim, duas perguntas, né? Assim, a primeira é sobre o mapeamento dessa, digamos assim, vou chamar assim, de fauna do rumen, né? Então, se existe um mapeamento detalhado, deve existir, né? Porque dá para ver que o interesse científico é imenso. E a segunda coisa que eu ia te perguntar é como que os peptídeos aí, eles agem, né? Eles podem agir, por exemplo, no âmbito de melhorar a eficiência dessa fauna bacteriana e como que os peptídeos agem, por exemplo, assim, também para combater bactérias, assim, no âmbito de antibióticos, tá? Quanto ao mapeamento, existe sim, já existem milhares de micro-organismos que foram identificados lá no rumen, mas também se sabe que existem milhares que ainda não foram identificados, né? Existe uma variedade imensa de micro-organismos lá dentro, né? Bactéria, protozoário, fungo, existe muita coisa lá dentro vivendo nesse ecossistema. Então, a gente tem, sim, um mapeamento de boa parte do rumen. Uma das análises do meu doutorado é fazer esse mapeamento de algumas bactérias, né? Não de tudo, porque é impossível, são análises que são caríssimas para serem feitas, porque a gente faz isso com PCR, né? Então, é uma análise que é um pouco cara, mas é uma das coisas que a gente quer fazer. Com relação à atuação dos peptídeos, os peptídeos, eles têm, digamos assim, preferências, né, por alguns tipos de bactérias. Então, no rumen, a gente tem bactérias gram-positivas, gram-negativas, e esses tipos de bactérias, elas produzem subprodutos diferentes, digamos assim. Por exemplo, existem bactérias que elas produzem, no rumen, existem 3 tipos principais de ácido graxo de cadeia curta, que é a fonte de energia dos animais, né? Acetato, propionato e butirato. São os 3 que são mais produzidos. Existem algumas bactérias, principalmente as que fermentam a fibra, né? Os capins, que elas produzem mais acetato. Existem outros tipos de micro-organismos, os que degradam, por exemplo, o amido que está presente nos grãos, que produzem mais propionato. Quando a gente fala de modificar o padrão fermentativo do rumen, a gente está falando basicamente isso, de selecionar bactérias que produzam algo que seja melhor energeticamente falando. Então, assim, o propionato, ele é um produto mais vantajoso, porque ele utiliza mais hidrogênios, que estão lá presentes no ambiente ruminal, né? No rumen a gente tem os hidrogênios, que são os que formam metano. Então, por que a gente fala que o propionato é mais interessante? Porque ele vai utilizar esse hidrogênio e vai ter menos hidrogênio livre para produzir o metano, que o metano, além de ser ruim para o meio ambiente, ele é uma perda de energia para o animal. Ele está gastando energia para produzir uma coisa que ele vai simplesmente jogar fora, né? Quando ele poderia estar produzindo uma coisa, por exemplo, propionato, que ele vai utilizar para se manter, né? A energia que o animal vai consumir. Então, a ideia é justamente que os peptídeos, eles selecionem e eliminem, né, digamos assim, matem alguns tipos de bactérias que produzam coisas que não são tão interessantes energeticamente. Por isso que eu falei que uma das análises que a gente quer fazer é justamente esse mapeamento, para a gente ver que tipo de micro-organismo ainda continua ali depois que a gente forneceu o peptídeo, para a gente saber se esse peptídeo ele está mesmo atacando as bactérias que a gente quer que ele ataque.
Eu ia falar outra coisa, mas eu esqueci. Tanta coisa. Raíza, você defende quando mesmo? Você falou que tá para defender já? Eu tenho que defender até dezembro. Tá. Então será dezembro. Algo me diz que será dezembro. É sempre meio assim, né? E quais são as suas perspectivas para o futuro? O que você espera depois do doutorado? No momento eu estou esperando só defender o doutorado. É que assim, esses 2 últimos anos, para todo mundo que está envolvido com pesquisa, foram anos assim bem conturbados, né? Eu tinha aprovado uma bolsa para fazer um sanduíche esse ano nos Estados Unidos, mas infelizmente eu não pude ir por causa da pandemia. Fecharam todos os laboratórios, então atrasou muita coisa. Eu consegui qualificar com tudo pronto, né, com 2 artigos já publicados da tese, porque a gente trabalhou bastante para essa primeira etapa já dar uma adiantada. E igual eu falei no começo, eu tinha muita vontade de seguir na área acadêmica, na iniciativa pública, de ser professora de uma universidade, mas depois do mestrado eu comecei a mudar um pouco essa linha de pensamento, sabe? Eu acho que quando a gente está na graduação, a gente não tem essa percepção do quanto as coisas são burocráticas, né? Do quanto é complicado toda essa questão de verba para pesquisa. Então, eu na graduação, a pesquisa para mim era uma coisa muito linda e romântica e maravilhosa, né? Não que agora não seja mais, mas a gente tem muito mais noção da realidade. Então, eu gostaria muito de continuar fazendo pesquisa, porque é algo que realmente eu gosto muito de fazer pesquisa, eu sou muito curiosa, então gosto de saber das coisas, mas hoje eu já me vejo mais um pouco na iniciativa privada, sabe? Fazendo pesquisa ainda, mas se fosse, sim, pelo que eu gostaria, seria na iniciativa privada. Eu acho que me cercaria de mais possibilidades de fazer pesquisa, né? Quando eu escolhi fazer meu experimento lá na Premits, foi porque eu estava fazendo uma disciplina com um professor da Austrália, que veio para cá, e a gente foi lá para visitar a empresa, né, que tem parceria com os professores daqui da Unesp, e conhecer. E quando eu vi o centro de pesquisa deles, eu fiquei, assim, maravilhada, né? Foi quase a mesma coisa que eu senti quando eu saí lá da Universidade Federal e vim para a Unesp, né? Quando eu entrei nos laboratórios da Unesp, eu fiquei, assim, encantada, porque são realidades bem diferentes, né? Mas eu acho que hoje eu optaria pela iniciativa privada mesmo, ainda na pesquisa, mas não mais dentro da universidade. Mas quem sabe, né, o que o futuro tem reservado para mim. Verdade, né? Às vezes tudo muda e a gente nem percebe. Eu não descarto nenhuma possibilidade, né? Não falo assim, nunca vou fazer isso, porque é a maior besteira a gente falar isso, porque sempre dá errado, então... Nossa, muito, muito legal essa pesquisa. A gente não, pelo menos eu, acho que o Carlos e o Rodolfo também, a gente não fica muito ligado nessa área, né? Que os 3 são da área da física. Então, quando a gente vê alguma pesquisa diferente da nossa área, fica... até esqueci a palavra, entusiasmado, não sei se a palavra... Acho que é isso mesmo. É diferente, né? Nossa, muito legal. Parabéns, Raíza. Espero que você tenha resultados que ajudem muito nessa área, que acho que precisa bastante, né? A gente está finalizando, porque já está dando o nosso tempo estipulado. Vocês querem fazer mais alguma pergunta para a Raíza? Eu quero fazer um comentário só, falar que, de fato, Raíza, a sua pesquisa é extremamente interessante. Eu, assim, percebo na sua fala, eu percebi, assim, muito conhecimento, né, e eu percebo maturidade, né, eu consegui perceber uma maturidade, inclusive para analisar possibilidades aí para o futuro, viu? Quero parabenizar você e seu orientador aí, o professor Eduardo Festoso Vicente, tá certo?
Parabéns. Obrigada. Eu também só queria agradecer, Raíssa, te dar os parabéns. Concordo com tudo que o Rodolfo falou. Assim, o que eu mais gosto das conversas do canal, quando a gente fala das conversas com os jovens pesquisadores, é que eu percebo em todos assim, uma maturidade. Assim, eu acho muito legal, eu fico muito feliz. Assim, e de ver e de poder mostrar para quem nos assiste que assim, a ciência do Brasil é muito boa, né? Tem gente muito boa fazendo pesquisa muito boa, né? E o que a gente precisa é de incentivo, né? Não pode parar, porque tem gente muito boa, e você é mais um exemplo dessas pessoas muito boas que a gente conversa e me deixa muito feliz. Então, parabéns para você, para o seu orientador, e boa sorte até dezembro. Força, né? Vai dar tudo certo. Vai, já deu. Já deu, já deu certo. Eu vou querer assistir a defesa. Me convida para a defesa que eu vou lá no Meet, lá, ficar quietinho. Pode deixar que eu mando o link. Tá bom? Raíza, a gente tem um costume aqui no canal, você falou que assistiu os vídeos, né? Não sei se você já está esperando por isso, mas a gente sempre pergunta 3 indicações pro convidado, né? No caso, você hoje. Que seria um filme, ou uma série de TV, ou alguma coisa assim, que você gosta. Não precisa ser referência à sua pesquisa, nem nada, mas uma coisa que você super gosta, que gostaria de indicar para as pessoas. Música ou artista, banda, playlist, não sei, alguma coisa assim relacionada à música. E livro também. Algum livro que você goste muito. Tá. Ai, gente, que difícil. Eu gosto de tanta coisa. É difícil mesmo. Mas, livro eu indicaria o 1984, do George Orwell. É um livro incrível. E para mim é muito assustador, assim. Quem não leu deveria ler esse livro, porque é um livro muito bom. Fala muito sobre opressão, né? E sobre como os ditadores agem, né? E a gente acaba nem percebendo. Filme ou série e música, né? Música, eu vou indicar um cantor que eu gosto muito, que é mais lá da minha região, que é o Alceu Valença. Adoro as músicas dele, sou fãzaça, assim, meu sonho ainda é ir numa apresentação dele. E série, nossa, série acho que é o mais difícil. O filme. O filme também é muito difícil. São tantas opções, né? Muita coisa tão diferente, né? Mas eu acho que tem uma série que eu gosto muito, que também foi inspirada em um livro que eu gosto muito, que é The Handmaid's Tale, O Conto da Aia. É uma série maravilhosa, o livro é incrível, né? Os 2 livros são incríveis. E é uma série que eu também recomendo muito, principalmente para as mulheres assistirem. Porque os nossos direitos, eles são muito fáceis de serem tirados, e é sempre bom a gente ficar atento a isso. Nossa, eu adoro. Eu parei na segunda, preciso assistir a terceira e já começou a quarta, né? É sensacional essa série. Ótima sugestão. Então, é isso. Queria novamente agradecer você, Raíza. Muito, muito obrigada por disponibilizar um tempinho para conversar com a gente, para falar um pouquinho dessa pesquisa. Vai contando para a gente as novidades que forem surgindo na sua área, que acho que todo mundo quer saber o que vai dar essa sua pesquisa. Desejo muito, muito sucesso para você no futuro, no caminho que a vida te levar. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada para vocês que estão assistindo a gente também. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar também, seguir a gente nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo, as indicações que a Raíza contou pra gente também estão aqui embaixo na descrição. E é isso, venham com a gente nessa jornada. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigadão.